Queria chamar o Bernardo Show. O Bernardo, a gente viu que a gente cresceu junto, né? Praticamente. O B era mais amigo do meu irmão, né? Mas a gente cresceu no mesmo ambiente e ele é um amigo precioso, né? Eu creio que o Senhor já tem feito muito, mas vai fazer ainda muito mais por meio da vida dele, na nossa nação. Eu creio, essa é a minha esperança. E eu creio que o Senhor vai falar aos nossos corações por meio da vida do Bernardo nessa hora. Deus te abençoe, B. Posso deixar isso no chão? Bom dia, bom dia. Graça e paz de Jesus para todo mundo. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Conferência Livres. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. É a terceira oportunidade que eu tenho de estar aqui, junto com o pessoal do Livres. E para mim é um privilégio, é uma honra poder, pelo menos dessa forma, participar daquilo que Deus tem feito por meio dos amigos, dos irmãos aí, do pessoal do Livres e da turma que tem participado junto. Vamos ao que interessa, né? Vamos abrir as nossas Bíblias na carta que o Paulo escreveu aos Romanos. Eu queria ler com vocês dois textos. O primeiro está no primeiro capítulo, Romanos 1, versos 16 a 17. Olha, que barulho gostoso de ouvir vocês folhear a Bíblia. Hoje em dia o pessoal usa tudo no celular, aí não dá para você saber se o pessoal achou ou não. Romanos 1, 16 e 17. Passagem muito famosa, diz assim: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Segunda passagem está no capítulo 3. Eu queria ler com os irmãos e as irmãs do verso 21 ao verso 26. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Pai, eu não entendo exatamente por que o Senhor decidiu que eu estivesse aqui nessa manhã, mas eu confio na Tua graça, eu confio na Tua mão bondosa e no Teu poder. Eu peço para que o Teu Espírito, Senhor, abra o nosso entendimento nessa hora, para que possamos entender, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar por meio desses dois textos. E que o Teu Espírito também abra os nossos corações para que aquilo que iremos ouvir possa encontrar um lugar seguro em nós. E no tempo certo possa dar o fruto que o Senhor deseja. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
No dia 31 de outubro de 1517, a pequena cidade alemã de Wittenberg testemunhou aquilo que eventualmente sacudiria a cristandade e, de fato, sacudiria toda a civilização ocidental. Segundo Philip Melanchthon, foi naquele dia que Martinho Lutero, um monge agostiniano e professor de Bíblia da universidade daquela cidade, colocou as suas famosas 95 teses na porta da catedral do castelo de Wittenberg. E para quem não sabe, essas 95 teses, nessas 95 teses, Lutero criticou a venda de um troço chamado indulgências pela Igreja Católica Medieval. Para quem não sabe, as indulgências eram documentos, papéis, que supostamente livrariam pessoas de um lugar que supostamente existia, que era chamado de purgatório. Então tinha lá os penadinhos, ficavam nesse lugar entre o céu e a terra, esperando, né, a senha, né, tocar. E aí a Igreja Católica Medieval, que precisava construir a Basílica de São Pedro, aquela mesma basílica que você tira selfie junto com ela lá quando você vai visitar Roma, eles começaram a vender essas indulgências. Essas indulgências eram vendidas com o intuito de, olha só, livrar as almas penadas que estavam no purgatório de ter que ficar lá muito tempo. Né? Tinha até, inclusive, um hino que no alemão rima, mas no português não rima tanto, que dizia mais ou menos assim, era tipo uma marchinha de carnaval, sabe? Que o pessoal cantava, assim que a moeda na caixa tilintar, a alma do purgatório vai saltar. Era mais ou menos assim. E Lutero, gente, que foi um ávido estudante das Escrituras, inclusive em suas línguas originais, né, isso pode ser perigoso, viu, minha gente? Se estudar a Bíblia nas línguas originais, potencialmente pode mudar o mundo. Isso é perigoso. Né? Não faça isso em casa, né? Faça isso em casa. E o Lutero, ele que foi um estudante ávido da Bíblia, se propôs a resgatar, em reação à venda de indulgências, o verdadeiro Evangelho de Jesus como ele é apresentado no Novo Testamento. E um dos livros da Bíblia que mais ajudou Lutero a resgatar o verdadeiro Evangelho de Jesus foi a carta de Paulo aos Romanos. Aliás, Lutero veio a apreciar o livro de Romanos de tal maneira que certa vez ele chamou esse documento de o Evangelho mais puro, digno de ser memorizado palavra por palavra. Ele chegou a chamar a carta que Paulo escreveu para Gálatas, também. Lutero gostava tanto, né, do Novo Testamento, dos escritos de Paulo, que ele chegou a chamar Gálatas de a minha esposa, né, minha Catarina von Bora. Eu não sei o que minha esposa acharia disso se eu falasse a mesma coisa. Né? Mas ele chamou o Romanos, né, de o verdadeiro Evangelho. E seguindo as celebrações dos 500 anos da Reforma, né, dos 500 anos, pelo menos, da divulgação daqueles primeiros protestos de Lutero contra a venda de indulgências, me pediram para falar um pouquinho sobre um dos principais pilares que tem sustentado a tradição protestante desde então, que é a centralidade da graça de Deus para a fé cristã. E para que possamos refletir juntos sobre esse assunto, eu achei que valeria a pena se a gente prestasse atenção nessas duas passagens que lemos, e que foram tão importantes para os reformadores e que falam precisamente sobre esse assunto. Um dos temas mais importantes em Romanos é o tema da justiça de Deus. Para Paulo, o evangelho que ele pregava era a própria revelação da justiça de Deus. Não me envergonho do Evangelho, porque no Evangelho a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Como Paulo diz no primeiro texto que nós lemos, Romanos 1, 16 e 17. E quando Paulo fala da justiça de Deus, o que ele tem em mente é aquilo que ele aprendeu, na verdade, lá nas Sagradas Escrituras de Israel, que nós chamamos de Antigo Testamento. E lá no Antigo Testamento, justiça, minha gente, não é um princípio abstrato.
não é um conceito etéreo, abstrato, mas justiça no Antigo Testamento é um atributo pessoal do próprio Deus. Deus, ou seja, é absolutamente reto, justo em todos os seus caminhos, e porque Ele é reto e justo, Ele é imparcial quanto à condição moral dos seres humanos. E porque Deus é imparcial quanto à condição moral dos seres humanos, Deus responsabiliza cada pessoa por seus atos. Deus é justo. Deus é justo. E como muitos aqui devem saber, a justiça de Deus se manifestava muitas vezes no Antigo Testamento, né? Quando Deus derramava, olha só, juízo contra a impiedade das nações. A Bíblia está repleta de momentos em que Deus expressa a sua ira contra a rebeldia dos povos, o seu furor. A linguagem no hebraico, no Antigo Testamento, que o Antigo Testamento usa para descrever a ira de Deus, é como se estivesse saindo fumaça do nariz de Deus, o furor de Deus contra a rebeldia dos povos. E, aliás, os próprios israelitas sabiam também que Deus se irava contra toda a maldade debaixo do sol, sem distinção, porque eles se lembravam muito bem dos momentos em que Deus havia punido Israel como consequência de sua idolatria e injustiça. Vocês lembram do exílio, né? Então, eles se lembravam muito bem também. Agora, eu não sei qual que é a compreensão que você tem acerca da ira de Deus. Eu não sei exatamente o que vem à sua cabeça quando você ouve a expressão ira de Deus. No imaginário popular, se você parar as pessoas na rua, na Avenida Paulista, né, e perguntar o que elas acham da ira de Deus, você vai perceber que no imaginário popular, a ira de Deus é quase que um sinônimo da sua raiva arbitrária ou da sua irritação caprichosa. Como se Deus fosse tipo seu chefe, assim, né? Segunda-feira. O cara vem mal-humorado. Vai mandar todo mundo embora desse negócio aqui, né? Nossa, não mexe com o chefe hoje que ele está irado, né? A gente fala assim. E muitas pessoas acham que a ira de Deus é isso, é a raiva caprichosa de Deus, como se Deus fosse parecido com as divindades pagãs daquela época antiga, que eram todas elas emocionalmente instáveis, famintos por sacrifícios. Você sabe que os deuses do período antigo, ali do mundo antigo, os deuses pagãos, eles eram tipo, vocês assistiram aquele comercial da Snickers, daquele chocolate? Que o cara vira a Cláudia Raia quando está com fome? Já assistiram? Então, os deuses eram mais ou menos aquilo. Quando eles sentiam fome, eles viravam a Cláudia Raia, né? Tipo isso. Eles comiam os sacrifícios que as pessoas traziam, eles ficavam em paz. Ficava gente boa de novo, né? Era meio que um transtorno bipolar estomacal. Gástrico, mais ou menos isso, né? No entanto, gente, quando a gente olha atentamente para a maneira como o Antigo Testamento descreve a ira de Deus, a gente nota que a ira de Deus é, na verdade, uma expressão, olha só, do seu amor. Porque Deus ama profundamente o universo e a humanidade que Ele criou, Ele está também absolutamente comprometido em preservar o universo e a humanidade que Ele criou. Só que para que Deus preserve o universo e a humanidade que Ele criou, Deus precisa inevitavelmente exercer a sua justiça. Ele precisa extirpar, Ele precisa purificar do cosmo que Ele criou toda a maldade e impiedade. Então, gente, quando a gente entende que a ira de Deus é, na verdade, uma consequência do seu amor, do seu desejo de preservar a sua criação, a gente começa também a entender que a ira de Deus é uma expressão da sua beleza. Porque um Deus que não é justo, um Deus que faz vista grossa para pedofilia, ou para o estupro coletivo de uma adolescente, um Deus que não liga para isso, não merece ser chamado Deus. A justiça de Deus é uma expressão da sua beleza. O importante é que na época de Paulo,
muitos judeus aguardavam o dia em que Deus estabeleceria a sua justiça definitivamente na terra. E uma das imagens que era muito frequentemente usada para descrever o ato de Deus reconhecer os justos na terra, era a imagem da ressurreição dos mortos. Deus, em outras palavras, daria aos justos, aqueles que foram fiéis à sua lei, aos seus mandamentos, a vitória até mesmo sobre a consequência última do pecado, que era a morte. Por isso que os judeus na época de Paulo muitas vezes descreviam esse momento de manifestação da justiça de Deus, esse momento final de manifestação da glória e da justiça de Deus, com a linguagem da ressurreição dos mortos. Agora, o meio pelo qual os judeus achavam que alcançariam a justiça de Deus, era fazendo aquilo que as gerações passadas haviam fracassado, haviam deixado de fazer, que era guardar a lei de Moisés. Vocês lembram por que Judá, Israel primeiro, depois de Judá, foi mandado para o exílio? Porque eles não guardaram a lei de Moisés, eles não guardaram a lei de Deus, eles quebraram a aliança. E como consequência desse entendimento, os judeus pensavam, olha, os nossos antepassados fizeram isso, a gente não vai fazer mais. A gente não vai mais quebrar a lei. Por isso que a turma na época de Jesus ficava muito brava, quando eles achavam que Jesus estava quebrando o sábado. Quando Jesus não estava lavando a mão, quando ele estava comendo com gente que não podia comer. Por isso, porque eles ficaram espertos, eles falaram, opa, não pode. Só que a consequência desse zelo é que tornou-se muito comum entre os judeus pensar que o seu apego à lei de Moisés os isentaria da ira de Deus. Ou seja, eles achavam que a lei de Moisés compensariam as suas falhas e colocaria-os numa posição de justos e os protegeria da ira que Deus um dia derramaria sobre os ímpios. Eles começaram a confiar na lei como escudo. E olha, quer saber uma coisa muito interessante? O próprio Paulo, no passado, acreditava que a justiça de Deus poderia ser alcançada pela lei de Moisés. Sendo o fariseu zeloso que ele era, absolutamente comprometido em guardar as tradições judaicas, ele mesmo se via parte de uma geração santa, que Deus vindicaria quando a sua justiça finalmente se manifestasse. Aposto que quando eu falei geração santa, você ficou tentado a dar um glória a Deus, né? Paulo se via parte de uma geração santa. Só que tinha uma ironia, minha gente. A ironia é que tamanho era o zelo de Paulo pela lei de Moisés, que ele passou a achar absurda a ideia de que Jesus poderia ser o rei de Israel. Por quê? Ora, essa ideia era absurda para Paulo, porque Paulo tinha convicção de que a vinda do Deus de Israel marcaria o momento em que Deus manifestaria plenamente a sua justiça. E quando Deus manifestasse a sua justiça, a primeira coisa que Deus ia fazer seria libertar Israel da opressão dos romanos. E a segunda coisa que Deus ia fazer, ia ser declarar diante de todas as nações, que justos eram os judeus zelosos pela lei de Moisés. Só que para Paulo, gente, nada disso tinha acontecido. Era só ele olhar para fora da janela, para perceber que os romanos ainda estavam lá, muito bem, obrigado. E os judeus, como Paulo, os fariseus zelosos, geração santa igual Paulo, não tinham sido vindicados por Deus, eles continuavam ainda vivinhos da Silva desse lado da glória. A ressurreição não aconteceu. Então Paulo não somente rejeita a ideia de que Jesus era o rei de Israel, como também Paulo começa a perseguir aqueles que pregavam que esse Jesus que foi crucificado igual um terrorista fracassado, era o rei de Israel. Só que algo extraordinário acontece em uma das viagens que o Paulo faz com o intuito de perseguir os cristãos. Você sabe que Paulo era missionário antes de conhecer Jesus, né? Ele fazia missões para perseguir a igreja, né?
E o livro de Atos nos conta que no caminho de Damasco, Paulo viu brilhar uma luz mais forte do que o sol ao meio-dia. Já tentou olhar o sol quando está meio-dia? Está quase meio-dia agora, né? O pessoal está ficando bem impaciente, que a barriga começa a roncar, né? Não seja como um deus pagão nesse momento, tá? Não vire a Cláudia Raia, meus irmãos. Você já tentou olhar para o sol ao meio-dia? Não dá, né? Queima o olho. E segundo Paulo nos relata no final do livro de Atos, ele diz que a luz que ele viu foi mais forte do que o sol ao meio-dia. Tão forte que fez o cara cair no chão, duro. E naquele momento ele descobre algumas coisas. Paulo descobre que aquela luz mais forte que o sol ao meio-dia era nada menos do que a glória de alguém que havia ressuscitado dos mortos. E Paulo descobre que aquele que havia ressuscitado dos mortos era ninguém menos do que Jesus de Nazaré, a quem Paulo perseguia com tanta dedicação. Eu sou Jesus, Paulo, por que você está me perseguindo? Eu sou Jesus a quem você persegue. E aquela experiência, meus caros, vira o mundo inteirinho de Paulo de ponta cabeça. Quando Paulo vê a glória daquele que havia ressuscitado dos mortos, ele descobre que, na verdade, quem havia sido declarado justo por Deus era Jesus de Nazaré, e não Paulo, o fariseu. E assim o Paulo descobre que todo aquele seu zelo pela lei de Moisés, por mais louvável que tivesse sido, lembrem-se, em Filipenses 3, Paulo fala que ele era irrepreensível no tocante à lei. Ele se orgulhava da Torá. Essa ideia de que Paulo rejeita a lei de Moisés é mais exegese, gente. Paulo até o fim falava, a lei é boa, a lei é santa, a lei é mandamento de Deus. Só que o Paulo descobre, gente, que todo aquele seu zelo pela lei de Moisés, por melhor que fosse, não teve poder para torná-lo justo diante de Deus. Não trouxe ressurreição dos mortos. Era Jesus, gente. Era Jesus que havia sido aprovado por Deus, e era por meio de Jesus que o mundo testemunharia a manifestação da justiça de Deus. É essa situação que está por trás de muita coisa que o Paulo fala nos capítulos iniciais de Romanos. Os 3 primeiros capítulos de Romanos se desenrolam num cenário imaginário, em que a humanidade se encontra numa corte, sentada no banco de réus, diante de Deus, o juiz supremo do universo. E o que o Paulo explica em Romanos 1-3, é que a humanidade todinha, de maneira generalizada, está absolutamente aquém dos padrões da justiça de Deus. E a consequência óbvia disso é que a humanidade todinha está também debaixo da ira de Deus. Só que Paulo está descrevendo essa situação num contexto que ele está imaginando a humanidade sentada no banco de réus. E Paulo precisa apresentar as provas. Ele precisa apresentar as evidências do porquê que ele acha que a humanidade está debaixo da ira de Deus. E para sustentar essa afirmação, Paulo vai encontrar provas, evidências, não somente na história, mas também no mundo à sua volta. Em Romanos 1:18-32, Paulo afirma que desde sempre, até os dias de hoje, a humanidade vinha suprimindo a revelação de Deus, que ele havia deixado de si mesmo na criação. A humanidade havia se recusado a dar glória a ele. A humanidade havia seguido deuses falsos. A humanidade havia trocado a verdade pela mentira. E, consequentemente, a humanidade havia se entregado às suas próprias paixões. Mulheres se entregando para mulheres e homens se entregando para homens. O que é crucial nessas afirmações é que a depravação moral da humanidade, gente, é somente a ponta do iceberg. A depravação moral da humanidade tem, na verdade, uma raiz muito mais profunda.
que é a recusa de reconhecer a Deus como Deus. E aqui a gente percebe que Paulo está de acordo com aquilo que o Antigo Testamento ensina sobre a natureza do pecado. Na Bíblia, gente, pecado não é meramente a transgressão de uma regra moral. Pecado não é somente a transgressão da lei, mas pecado é também a falta de uma resposta positiva, apropriada ao caráter perfeito de Deus. É por isso, gente, que aquela famosa objeção que muitas pessoas ainda hoje levantam, né? Talvez você já encontrou pessoas na sua escola, no seu trabalho, que falam assim: mas eu sou tão bonzinho, né? Eu nunca matei ninguém, eu nem menti, eu minto. Eu não nego imposto, não faço mal para ninguém, não cruzo o farol vermelho. Se bem que essa eu duvido, eu acho que a pessoa mentiria, estaria mentindo, né? Mas tudo bem. Mas como é que eu sou tão bonzinho, eu sou um cara tão legal, como é que Deus pode me achar pecador? Ou aquela outra objeção, né? Puxa vida, eu tenho um amigo que o cara é muito gente boa. Quando alguém lá no trabalho está passando por uma necessidade, ele é o primeiro a ir ajudar, ele é o primeiro a ir lá abraçar, a chorar junto, o cara parece até crente, mas ele é ateu. Será que Deus acha que ele é pecador? É por isso que esse tipo de objeção, para o Novo Testamento, é absolutamente falsa. Porque, segundo as Escrituras, pecado diz respeito não somente ao mal que fazemos, mas também ao bem que deixamos de fazer. E o bem mais essencial que todos nós deixamos de fazer é dar glória a Deus, é dar a Deus a glória e a honra que Ele sempre mereceu. Simples assim. Por isso que, puxa vida, o cara nunca usa mais do que 2 papéis para secar a mão no banheiro. O cara é gente boníssima, mas ele é ateu. Pois bem, ele é ateu. Ele não deu glória a Deus. Só que Paulo continua, e ele diz que a ira de Deus não era monopólio da humanidade em geral, mas tinha também como alvo os judeus. Ainda que os judeus possuíssem a revelação especial de Deus nas Sagradas Escrituras, incluindo a lei de Moisés. E isso era verdade, não porque a lei de Moisés era falha ou má, porque Paulo vivia oprimido pela lei de Moisés. A Bíblia em nenhum lugar fala que Paulo se sentia oprimido pela lei de Moisés. Ele só se sente oprimido pela lei de Moisés depois que ele encontra Jesus, porque aí ele descobre qual que era o verdadeiro problema da lei de Moisés. Mas enquanto ele era judeu, ele amava a lei. Ele amava a lei. Tá? E Paulo achava que a ira de Deus era dos judeus também, não porque a lei de Moisés era falha, mas porque os judeus haviam demonstrado também desde sempre e também de maneira generalizada que a sua natureza era tão pecaminosa quanto a daqueles que não possuíam a lei. Em Romanos 2, Paulo vai dizer: embora os judeus possuíssem a lei de Moisés, eles praticavam as mesmas coisas que eles condenavam nos outros. E o ponto que o Paulo quer enfatizar, gente, é que o problema da humanidade não tem a sua raiz no sistema da sociedade, como dizia Jean-Jacques Rousseau, o herói da ideologia de esquerda. Paulo discordaria. Paulo diria, e ele diz, que o problema da humanidade está na própria condição dos seres humanos, judeus e gentios, sem distinção. E por mais que os judeus tivessem a vantagem de ser parte da aliança do Sinai, eles provaram estar tão debaixo da ira de Deus quanto os gentios idólatras. O próprio Paulo tinha sido testemunha disso. O mais zeloso dos judeus descobriu que no final das contas, o máximo que toda aquela sua dedicação pôde produzir foi um par de escama nos olhos, que os impediram de enxergar quem Jesus de fato era. E diante do fato de que Deus é absolutamente justo, gente, e não faz distinção entre as pessoas, a única conclusão a que Paulo chega é a de que se Deus fosse pronunciar o seu veredito,
com base única e exclusivamente no mérito de cada pessoa que caminhou sobre essa terra, não restaria nada senão juízo, ira, morte eterna. Pois todos, judeus e gentios, estão debaixo do pecado, pois não há um justo, nenhum sequer, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A questão, gente, é que, como eu mencionei no comecinho dessa mensagem, a ira de Deus é, em sua essência, uma faceta do seu amor perfeito. Sendo assim, a ira de Deus não é o fim da história, mesmo quando a ira de Deus é a única coisa que a humanidade merece. Aliás, tão logo a humanidade havia desobedecido a Deus lá no jardim do Éden, submetendo-se às consequências dessa rebeldia, lá no jardim do Éden ainda, Deus já havia anunciado que em algum momento da história um descendente de Eva resolveria o problema do pecado por todos. E por séculos e séculos e séculos esse anúncio seria ecoado em diversas outras promessas que Deus faria a outras pessoas. Então, por exemplo, para Abraão, Deus promete que por meio de seu descendente todas as famílias da terra seriam abençoadas. Para Davi, por sua vez, Deus promete que jamais faltaria um descendente sobre o seu trono, sobre o trono de Israel. E para uma adolescente pobre camponesa chamada Maria, Deus promete que o seu descendente libertaria o seu povo dos seus pecados. E ele seria chamado Emanuel, Deus conosco. E aqui que está o X da questão, minha gente. Se o fato de Deus ser justo significa que Ele considera a condição caída da humanidade sem a menor parcialidade, o fato de Deus ser justo significa também que Ele nunca deixa de cumprir as suas promessas. E é precisamente sobre isso que fala o segundo texto que nós lemos hoje. Sobre como Deus manifestou definitivamente a sua justiça, lidando com a humanidade de maneira totalmente justa e simultaneamente cumprindo as suas promessas de formar para si um povo abençoado que refletisse a sua justiça. E o que é que o Paulo vai dizer? Depois de terem sido apresentadas todas as provas no tribunal, depois de não ter restado dúvidas de que toda a humanidade está sim debaixo do pecado, quando tudo indicava que Deus pronunciaria finalmente a sentença de morte, Paulo começa a falar a partir dos versos 21 e 22, mas agora, para surpresa de todos, a justiça de Deus tem se manifestado mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. E o detalhe que faz toda a diferença aqui, para a gente entender o que o Paulo está dizendo, é que a expressão mediante a fé em Jesus Cristo, no verso 22, pode ser traduzida também como mediante a fidelidade de Jesus Cristo. Explico. Isso porque os termos em português, fé e fidelidade, se referem à mesma palavra grega do Novo Testamento, que é usada no Novo Testamento, a palavra pistis. Em inglês, essa semelhança fonética fica um pouco mais bem preservada, né? Faith e faithfulness, fé e fidelidade. No português, a gente perde um pouquinho dessa semelhança. E quando o termo grego pistis é usado em relação a uma pessoa no Novo Testamento, ele pode significar tanto a fé nessa pessoa, como a fidelidade dessa pessoa. Tudo depende do contexto. Gente? E Paulo usa a frase grega pistis tu Iesu Cristo, né?
fé em Jesus, ou fidelidade de Jesus Cristo, Paulo usa sim, muitas vezes, o termo fé em relação à nossa fé em Jesus. Tá? Vocês estão comigo, gente? Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Ok. Uau, ok. Entendi, vocês estão comigo mesmo. Paulo usa dessa forma, muitas vezes. Só que no que diz respeito ao verso 22, os estudiosos estão muito divididos, e tem gente de muito peso, e os argumentos são muito fortes de ambos os lados. Não dá para a gente resolver isso agora. Como eu não tenho tempo para entrar nos detalhes dessa discussão, eu queria dar para vocês uma razão, uma explicação teológica, do porquê que eu prefiro traduzir a expressão pistis tu Iesu Cristo, no grego, como mediante a fidelidade de Jesus Cristo. Tá? Deixa eu explicar para vocês. Quando a gente entende que é pela fidelidade de Jesus Cristo que a justiça de Deus se manifesta agora, fica claro que Deus agora pode olhar para Jesus e finalmente encontrar em um ser humano o padrão de justiça que ele sempre esperava da humanidade. A justiça de Deus se manifesta agora por causa da fidelidade de uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré, a quem Deus estabeleceu como representante da nova humanidade. E a prova última, a prova cabal de que Jesus fez por merecer a aprovação de Deus, é que Ele ressuscitou dos mortos. Ele está vivo. E o que segue disso, gente, é que o meio pelo qual a justiça de Deus primordialmente se manifesta, não é a nossa fé. A nossa fé não tem poder nenhum, se a nossa fé está depositada numa coisa que não tem poder nenhum. A nossa salvação é eficaz, porque a nossa fé está alicerçada naquilo que Jesus realizou, porque Ele foi perfeitamente fiel a Deus. Fidelidade de Jesus Cristo. É somente porque Jesus foi fiel a Deus, fato esse que ficou comprovado quando Ele ressuscitou dos mortos, é aí sim que a nossa fé tem algum sentido, porque a nossa fé não está depositada numa ideia, nem num sistema de doutrinas, mas na fidelidade do nosso representante perante Deus, naquilo que Jesus de Nazaré de fato realizou. A nossa esperança é viva, porque aquele em quem nós esperamos está vivo. E porque Jesus foi perfeitamente fiel a Deus, Ele agiu também como nosso substituto. Na morte de Jesus, Deus considerou totalmente cumprida a pena para a qual toda a humanidade merecia ser sentenciada. É por isso que Paulo diz o que diz no verso 25. Deus ofereceu Jesus como sacrifício propiciatório mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Essa linguagem que o Paulo usa aqui de propiciatório e sangue é meio esquisita para a gente que vive na era do iPhone, né? Sangue, tá amarrado, que negócio é esse? Propiciatório. Só que essa linguagem é pegada emprestada diretamente do sistema sacrificial de Israel, em particular do dia da expiação. O que acontecia no dia da expiação? No dia da expiação, acontecia só uma vez por ano, né? Nesse dia o sumo sacerdote de Israel sacrificava um animal em favor de todo o povo, e ele pegava o sangue desse animal, e ele entrava no lugar mais santo do planeta, que era um cubo chamado Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote podia entrar lá e olhe lá. E o que o sumo sacerdote fazia nesse dia, era que ele pegava esse sangue, e ele aspergia em cima de um negócio, de um outro cubo, né, que era chamado de a Arca da Aliança, que só o sumo sacerdote podia ver, né, naquela época, quando estava dentro do tabernáculo do templo, ou Indiana Jones, né,
que ele foi encontrar a Arca da Aliança. E essa Arca da Aliança representava a própria presença de Deus. Só que em cima dessa aliança ficava uma tampa, com 2 querubins, né? Vocês sabem, né? O mundo evangélico gosta de construir réplica de templo, né? Não estou dando indireto para ninguém, mas vocês sabem, né? Que tem 2 querubins em cima, tinha, né? E essa tampa tinha 2 apelidos. Um deles era propiciatório, porque era de lá que Deus era propiciado, e se chamava também trono da misericórdia, de onde Deus pronunciava, de onde Deus manifestava a sua presença e de onde Deus aceitava o sacrifício, aquele sangue, e pronunciava justiça sobre o seu povo. E o que o Paulo está dizendo aqui é que a fidelidade de Jesus, gente, foi tão perfeita, que o seu próprio sangue se tornou o meio pelo qual a ira de Deus pudesse ser definitivamente absorvida. Por causa da fidelidade de Jesus, a sua morte substituiu a nossa pena e tornou possível a justiça de Deus se manifestar sobre nós, de uma vez por todas, na forma de misericórdia. Porque Deus considerou totalmente cumprida a pena para a qual toda a humanidade merecia ser sentenciada, nós agora podemos ser declarados justos por causa daquilo que Cristo realizou. Assim, no verso 26, o Paulo conclui dizendo que em Cristo Jesus, Deus pode finalmente se revelar como justo, satisfazendo a sua ira contra toda a impiedade humana, e também como justificador daquele que crê, cumprindo assim as suas promessas de restaurar a sua criação. Eu preciso admitir para vocês, gente, que pregar sobre Romanos não é a coisa mais fácil do mundo. Vocês devem ter reparado que o argumento do Paulo aqui nessa carta é bastante complexo e denso. Só que tem uma coisa que eu queria que vocês percebessem, que no meio de toda essa complexidade, existe uma verdade um tanto simples que Paulo quer enfatizar. Tudo aquilo que a humanidade fez por merecer, ela fez por merecer a ira de Deus. E o fato da justiça de Deus se manifestar agora definitivamente como misericórdia, declarando justos pecadores como eu e você, só foi possível por causa da obra unilateral de Deus. E por causa do mérito de uma única pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Isso significa que se nós podemos nos colocar diante de Deus hoje, se a gente pode estar aqui pulando, né, tentando bater a cabeça no teto, né, essa expressão, como é que é? Tira o pé do chão, né? Se nós podemos nos colocar diante de Deus aqui hoje, sem culpa, é porque Deus amou a sua criação até o fim. E porque Jesus ofereceu a Deus aquilo que nenhum de nós foi capaz de oferecer. É por isso que no verso 24, bem no centro do parágrafo que nós lemos no segundo texto, Paulo diz que somos declarados justos gratuitamente por sua graça. Que redundância mais maravilhosa. Tem redundância que é feia para chuchu, né? Vou subir para cima, vou descer para baixo, né? Ambos os dois preletores, né? Gratuitamente pela sua graça. Que redundância mais maravilhosa, porque dizer que nós somos declarados justos gratuitamente pela sua graça significa, gente, que Deus foi motivado única e exclusivamente por sua livre escolha de redimir a sua criação. Ele não viu absolutamente nada em nós, ele não viu absolutamente nada na humanidade que pudesse movê-lo a se entregar como ele se entregou, mas porque Deus é quem ele é, porque Deus é como ele é,
Porque Deus é esse Deus que se revelou no Evangelho. Ele se entregou como Ele se entregou em Jesus. Deus fez gratuitamente pela graça, sem exigir de nós aquilo que merecíamos. Gratuitamente. Porque Ele é assim. E vejam, gente, não é que Deus não quer nos declarar justos de outro jeito, porque Deus é tipo um adolescente mimado, tem que ser do meu jeito, senão eu não quero. É por isso. Deus não nos justifica de outro jeito, não é porque Ele não quer, é porque não existe outro jeito de sermos declarados justos, senão pelo mérito do único que foi justo, Cristo Jesus. Não tem outro jeito. Deus é absolutamente justo, e porque Ele é absolutamente justo, Ele não aceita suborno. E a verdade é que não há absolutamente nada que possamos fazer para merecer a aceitação de Deus. Mas porque Deus foi fiel às suas promessas, Deus já fez tudo em Cristo Jesus, para que fôssemos aceitos por Ele. E porque Deus já fez tudo em Cristo Jesus, minha gente, nós podemos estar seguros naquele que foi perfeito. É por isso que Lutero estava certo quando ele disse que aquele que não recebe a salvação pela graça de Deus, nunca será capaz de assegurar sua própria salvação, porque Deus não aceita suborno. Diante de tamanha graça, qual que deve ser a nossa resposta então? Ora, segundo o raciocínio de Paulo em Romanos, a nossa resposta deve ser a fé. Confiança. Que eu não vou poder falar muito sobre esse assunto da fé. Vocês devem estar com fome, né? Não quero prender vocês até 3 horas da tarde. Outra pessoa vai falar sobre a fé. O que vale a gente observar para encerrar a nossa reflexão aqui nessa manhã, é que uma característica essencial da nossa fé em Jesus e no Evangelho, deve ser a gratidão. Eu não sei quantos aqui sabem disso, mas a palavra grega, que é traduzida em português por graça e gratidão, também é a mesma. Caris. Isso significa que uma das características absolutamente centrais da vida do cristão, daquele que crê na graça que Deus revelou em Jesus, é que essa pessoa vive em profunda gratidão. Gratidão não meramente como um gesto esporádico que a gente faz antes de comer, mas como um estado de existência, como uma característica de quem nós somos um povo grato. E o crente vive em gratidão porque ele vive a partir da graça de Deus. Ao ouvir o Evangelho, o crente descobriu que se por um lado a única coisa que ele havia feito por merecer era a ira de Deus, por outro lado ele percebeu também que Deus não depende de nada para ser quem Ele é. Por sua livre e espontânea vontade, Deus revelou a sua justiça e cumpriu a sua promessa de redimir a humanidade, enviando Jesus para fazer aquilo que ninguém poderia ter feito. Aquele que crê, aquele que entendeu isso. Assim, o crente é aquele que descobre que a sua vida está totalmente segura nas mãos de alguém cuja promessa não dependeu de seres humanos caídos para ser cumprida. Deus não amarelou, Jesus não amarelou. Apesar de Ele ter vindo para um mundo cheio de amarelão, Ele não amarelou. O crente entendeu que a sua vida está nas mãos de alguém que pagou por aquilo que os seus inimigos deviam. E que ressuscitou dos mortos
para dar vida àqueles que estavam no banco de réus. E porque o crente vive em gratidão pela graça poderosa de Deus, o crente sabe o quão fútil, o quão vazio, o quão vão, o quão inútil é toda tentativa de comprar o favor de Deus com qualquer forma de indulgência, sejam elas antigas ou modernas. Meus caros, não se enganem, não percam tempo pensando que os seus dízimos, o seu moralismo, os seus dons, a sua dedicação na igreja, o seu serviço, as suas esmolas, não se enganem, não pense que essas coisas vão te deixar mais perto de Deus. Não pensem que essas coisas vão te colocar numa posição melhor diante de Deus. Não pensem que as suas parafernálias religiosas podem comprar o favor de Deus. Aliás, deixa eu fazer uma nota sobre esse último ponto. Hoje está na moda crente querer virar judeu. Bandeira de Israel, não compra mais gilete, né? Nada contra quem tem barba, tá? Não estou dando direto para vocês. Quipá, chofar, muda até o nome, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos, eu preciso falar. Não sei se está transmitindo ao vivo também, né? Queridos ouvintes da rádio, YouTube do Livres, prestem muita atenção, né? Deixa eu ser muito claro. Se o seu sobrenome é da Silva, Souza, Pereira, Coutinho, Madalena, Aparecido, se o seu sobrenome não tem nada a ver com Cohen, ou até com Goldschmidt, se você não tem nada de judeu na sua linhagem, se o mais perto que você chegou de Israel, ou seus antepassados, se o mais perto de Israel que eles chegaram foi o município de Suzano, se você é essa pessoa, se você é um Kim, Lin, Chung, Cho, qualquer coisa que não é judeu, e você começou a cair nessa onda de usar parafernália judaica, judaizante, e você acha que você é melhor que os outros, se você acha que você é mais espiritual que os outros, se você acha que isso vai te colocar mais perto de Deus, presta muita atenção, você está colocando a tua salvação em xeque, porque você está falando que Jesus não é o suficiente. Deus enviou seu Filho, esse foi o preço para redimir a humanidade. Você acha que um quipá vai comprar? Se você é judeu, beleza, nada contra, a gente pode viver junto, é Cristo que nos une, tá? Recado dado. Nada disso compra o amor de Deus. Pelo contrário, gente, pelo contrário, o crente é aquele que faz o que faz, que se dispõe a crescer em obediência a Deus. O crente é aquele que quer praticar boas obras e que pratica boas obras. O crente é aquele que dá o dízimo, dá a oferta, dá a esmola, que vai fazer o impacto do sertão, que vai vir na Conferência Livres, que vai ajudar a construir esses projetos. O crente é aquele que faz tudo o que faz, que quer crescer no conhecimento da palavra, que quer fazer tudo o que faz, porque ele é grato. Porque ele é grato ao Deus de toda graça. Dessa maneira, gente, a mensagem dos reformadores e a carta de Paulo aos Romanos nos convidam a fazer das nossas vidas
de tudo aquilo que temos e somos, uma oferta de gratidão a Cristo. Por aquilo que Lutero chamou em sua tese de número 62, de o verdadeiro tesouro da igreja, o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Sejamos gratos, meus irmãos, pelo Deus de toda graça. Diante de tudo que o Senhor fez em Cristo, Pai, a gente não tem muita coisa a dizer a não ser obrigado. Obrigado porque o Senhor é esse Deus. Obrigado por Jesus. Obrigado, Senhor. Continua conosco nessa tarde. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.